Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O carnaval acabou, então tá na hora de voltar, né, a gravar vídeos, voltar à ativa. Então já voltei no Instagram, é hora também de voltar, né, a ser mais ativo aqui no YouTube. E com um motivo muito especial hoje, pois está chegando o meu querido Paulistão, a sua fase de mata-mata. As quartas de finais acontecendo neste final de semana, 2 partidas no sábado e 2 partidas no domingo. Então vamos fazer aqui uma prévia especial sobre esses duelos. Antes disso, já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando, no caso eu. Bem que eu já tenho esse canal faz tempo, mas né, ainda estamos tentando aos poucos crescer nesse mundo. Então bora lá, esse ano, jogo por jogo, na ordem, começando pela partida que abre as quartas finais, é justamente para mim o grande jogo, um nível técnico e nível de expectativa, que é Red Bull Bragantino versus São Paulo, partida em Bragança Paulista. É uma promessa de um jogo bem interessante. O Red Bull Bragantino, que foi uma das melhores equipes da primeira fase do Paulista. O início do trabalho do Mancini em 2026 é bem interessante, vale a pena ficar de olho, porque o Red Bull Bragantino vem jogando bem, vem conquistando bons resultados. E mais do que isso, vem unindo um bom desempenho ofensivo com solidez defensiva. O Red Bull Bragantino sofreu poucos gols até aqui no ano. É um time difícil, né, de sofrer gols. Né, passou, inclusive, boa parte da primeira fase do Paulista sem sofrer gols. Tomou uma sequência de acho que foi 5 jogos seguidos sem sofrer nenhum gol no início do campeonato. Foi muito importante o time conseguir uma classificação até bem tranquila e brigar pelas primeiras posições. É uma equipe que vem jogando muito com uma linha alta e quando essa marcação-pressão encaixa, consegue sufocar o adversário, consegue causar muitas dificuldades para o adversário e aí consegue empilhar chances. Quando o adversário consegue escapar disso, aí ele encontra um cenário de um Red Bull Bragantino que tem uma linha de defesa um pouco mais abaixo, um Red Bull Bragantino mais exposto. O duelo contra o Corinthians no Brasileirão foi um cenário que mostrou isso. O início do jogo, a marcação alta encaixada, dando muito problemas ao Corinthians, o Red Bull Bragantino jogando melhor, mas com o tempo, como o adversário foi encontrando mais espaço e maneiras de furar essa marcação, ficou claro também os problemas dentro dela. A questão é como o São Paulo vai conseguir explorar isso, né? O Caleri não é exatamente esse jogador de velocidade. O negócio do Caleri é mais pivô, força física. É um jogo que os alas do São Paulo podem ser mais utilizados atacando a última linha, como se fossem pontas mesmo. Tem o Luciano, um cara que pode ser útil sendo lançado. O Tapia também é um jogador que pode ser útil nesse cenário. Feirinha é um jogo para isso. É um jogo para o São Paulo também saber ser inteligente e utilizar essa linha alta do Red Bull Bragantino. Uma vantagem para o São Paulo é que ele tem uma dupla de volantes capaz de conseguir superar essa pressão e acionar seus atacantes, que é Marcos Antônio e Danielzinho, que inclusive vem jogando muito bem ambos, se encaixando, e eles vão ser fundamentais para o São Paulo conseguir ter sucesso nesse duelo em Bragança. Do lado do Red Bull Bragantino, a desfalco do João John é muito sentido, né? O time, desde a série dele, vem perdendo um pouco de poder de fogo. Ainda assim, continua sendo perigoso. É um confronto muito em aberto. Eu só não cravo um favorito aqui, porque não a gente tem que falar do péssimo histórico de Bragantinos e mata-matas no Paulistão, né? Eu até já fiz um vídeo no Instagram sobre isso, e que na hora que você estiver vendo esse vídeo, acho que já vai ter saído. E vale citar, o Red Bull Bragantino, desde esse início da parceria, não conseguiu ganhar nenhum mata-mata contra grande no estado. Em 2020 cai para o Corinthians, em 2021 cai para o Palmeiras, em 2022 também cai para o Palmeiras, em 2023 na verdade ele cai na semifinal para Água Santa, né, falhando em momento decisivo. Em 2024 e 2025 ele cai para o Santos, semifinal e quartas. Então esse é o grande pedra no sapato do Red Bull Bragantino, justamente essa dificuldade, o time de ganhar mata-mata, de conseguir se impor, principalmente contra os grandes times de São Paulo. É uma dificuldade desse projeto, mudando o treinador, mudando jogadores, é algo que não acontece e não consegue superar. Ao mesmo tempo, o São Paulo é um time que sofre com o Red Bull Bragantino e Bragança, tem esse histórico de dificuldades no confronto, então isso é algo que pode animar o torcedor de Bragança. Um São Paulo que passou por um começo de temporada muito caótico, mas que na reta final do Paulistão conseguiu reagir, conseguiu classificação, vem melhorando e sendo mais competitivo. Até por isso torna o jogo mais aberto. O Red Bull Bragantino fez uma primeira fase melhor, mas tem esse fator de histórico, de dificuldade de se impor em grandes jogos. E de também o time que já ter atingido o seu ápice, né? A perca no Jordão faz muita falta. Contra o São Paulo, que passou por esse aumento, chega ao Paulistão, esse mata-mata, numa fase melhor do que lá atrás. E a promessa expectativa é um jogo bem decisivo. Então, bom jogo. Eu acho que se eu tivesse que recomendar um jogo para acompanhar nesse mata-mata do Paulista, é justamente esse, Red Bull Bragantino e São Paulo, até pelas características das duas equipes. Também no sábado, depois dessa partida em Bragança, a gente vai para o duelo entre Palmeiras e Capivariano. O Davi contra a Golias desse mata-mata, o confronto acho que dá para dizer, assim, sem nenhum absurdo, que a maior diferença
técnica, de favoritismo, né, desse confronto. De um lado você tem o Palmeiras, que sofreu mais do que o normal na primeira fase contra times menores, até por rodar mais o time. O elenco meio curto em alguns momentos, ou né, alguns jogadores da base não rendendo tão bem assim. Então a gente viu uma versão do Palmeiras jogando mal, como já joga mal constantemente faz algum tempo sob o comando do Abel, só que em outros anos jogava mal e ainda assim metia 2-3 nos times menores do Paulistão, e dessa vez não foi isso. O Palmeiras tendo muito mais dificuldades nos jogos. Contra o Guarani foi um exemplo, contra o Botafogo acabou sendo derrotado. Então, é um Palmeiras que não está conseguindo se impor como fez em outros momentos, tanto em Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, contra times mais fracos. Contra um Capivariano, que vem num crescimento muito grande nos últimos anos, a expectativa no início do campeonato era não cair e o time conseguiu se classificar na última rodada. É uma equipe que vai jogar por uma bola, vai até foi a postura em outros jogos, com o jogo contra o Corinthians mesmo, vai entrar para jogar o máximo possível retrancado na defesa e, cara, um contra-ataque, uma bola aérea. Não é um time que vem sendo conseguindo ser muito seguro defensivamente. Acho que isso é um problema com o Capariano, que é um jogo de mais de segurança defensiva, até que não vem sendo um ponto forte. O jogo contra o Corinthians é um exemplo de como a equipe se limitou a se defender e tentar uma bola. Quando tem um gol, inclusive, anulado pelo VAR, quase conseguiu sair na frente do placar, mas depois que toma o gol, o time precisou se expor um pouco mais e aí ficou claro essa fragilidade. Então, o Cavani que já tem uma grande história só para ter chegado no mata-mata e agora é aquele confronto, não? O Davi contra Golias. Vai ter que contar muito com um dia ruim do Palmeiras e que, cara, que a retranca que o Hélio for fazer dê muito certo. Mas aqui eu vejo um cenário de, assim, qualquer coisa que não seja o Palmeiras classificando em tempo normal já será uma surpresa muito grande. Indo agora para o domingo, a gente também tem dois bons jogos. Começando também com uma partidaça ali no domingo, 4 horas da tarde, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino recebendo o Santos. É o confronto do primeiro contra o oitavo. O Novo Horizontino fez uma primeira fase muito boa. O Robson, o artilheiro com 7 gols, venceu o Palmeiras, venceu muito bem o Palmeiras em casa. Então, é um Novo Horizontino que, assim, eu tinha minhas dúvidas sobre esse início de temporada, mas o começo de ano com o Anderson Moreira, que é um ótimo técnico, a realidade do Novo Horizontino, vem sendo muito bom, as contratações ali dando resultado, um time que vem pegando o corpo. E vai fazer um jogo contra o Santos, que por característica é um time que propõe mais o jogo, que vai mais para cima, que vai tentar ter mais a posse de bola. E pro Novo Horizontino eu vou dizer que esse é o melhor cenário. O Novo Horizontino é um time que nos últimos anos, historicamente, sempre teve mais dificuldade quando ele precisou propor o jogo, quando precisou ter mais força ofensiva, quando precisou envolver o adversário. As falhas constantes do Novo Horizontino em briga pro acesso tem muito a ver com isso. Reta final, jogos que ele precisa ganhar, que o adversário dá a bola para ele, o Novo Horizontino sofre horrores. E esse cenário de jogo de um Santos que vai ter mais a posse de bola, um Santos que vai vir mais para cima, buscar ter mais o controle da partida através da bola, é um cenário que o Novo Horizontino é o melhor para ele. No jogo da primeira fase, o Novo Horizontino faz 1-0, explorando muito isso, as transições. O Santos ainda consegue virar muito na qualidade de outros jogadores. E eu espero um cenário, isso, possivelmente um dia de calor em Novo Horizonte, que olha, faz calor lá, um estádio que vai estar lotado e uma chance real do Bragantino chegar a uma semifinal. A equipe fez uma ótima primeira fase e tem uma questão de histórico, né? O Novo Horizontino nunca perdeu para o Santos jogando em casa. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates para o Novo Horizontino. Então tem esse histórico positivo em casa contra o Santos. Um Santos que, aos trancos e barrancos com o Voivoda, conseguiu a classificação no final, vencendo ali o Noroeste, sofrendo mais do que necessitava e depois uma grande goleada contra o Velo Clube. Depende ainda muito das qualidades individuais, principalmente do setor ofensivo, com agora a volta do Neymar, a expectativa de ver como vai ser esses minutos dele, né? Ele já com um pouco mais de treino e tudo mais, a capacidade dele de influenciar o jogo, do Gabigol e de outros jogadores. E Gabriel Brazão na defesa, porque, cara, muda jogador e tudo mais, mas o Santos ainda sofre muito com o seu sistema defensivo. O Voivoda não conseguiu encontrar uma forma de fazer esse time ser seguro defensivamente, de não sofrer nas partidas. E esse, para mim, é o grande X da questão. A capacidade do Santos na transição defensiva, a gente já viu em vários momentos. Nesse trabalho do Voivoda, desde o ano passado, quando o elenco começou a ser montado, e também nesse Paulista, de como o Santos sofre demais quando o adversário, né, tem um bom contra-ataque, tem uma boa transição, o Santos sofre para voltar, para recompor, como dá espaço, como o Santos sofre também com erros dos seus defensores. Então, um jogo de mata-mata tem sempre essa redobrada. O Santos tem como ponto positivo a individualidade de alguns nomes, como o Gabriel Brazão no gol, Neymar, Gabigol, Gabriel Bom Tempo, que vem entrando muito bem. Tem bons jogadores do Santos.
Mas a questão é essa, a capacidade dessa defesa de ser segura, algo que não vem sendo dentro dos jogos, e de não falhar contra o Novo Horizontino, que vai jogar muito nisso, em dar a bola para o Santos, em se fechar bem, se tentar proteger a área, e quando tiver a bola ser muito letal nas seleções, com Robson, com Romulo, é um time muito bem talhado para isso. Então prevejo um jogo bem interessante, um jogo aberto nesse sentido, de um Santos tendo mais a bola, apostando muito na qualidade do alto das suas estrelas, contra o Novo Horizontino, apostando na força do coletivo, no calor que vai estar fazendo no Novo Horizonte, e também nos contra-ataques, que é algo que a equipe faz muito bem. E por fim, o duelo ali às 8h30 da noite, que horário? 8h30 da noite no domingo é uma sacanagem. Temos a Portuguesa recebendo o Corinthians no Canindé, expectativa de ótimo público, a Portuguesa voltando ao mata-mata como mandante, algo que não acontecia há muito tempo, e recebe o Corinthians. Fábio Matias, que é o técnico da Portuguesa, para mim tem que ser considerado para ser um dos melhores do Paulistão. O trabalho que ele faz com esse time da Portuguesa é muito bom, porque eu não acho que seja um grande elenco. E ele conseguiu classificar a Portuguesa para o mata-mata, conseguiu classificar bem, vencendo principalmente os jogos que tinha para vencer. Pô, venceu o Ponte Preta, venceu o Galo Clube, né? Os jogos que era obrigação da Luz a vencer, foi lá, venceu, conseguiu vencer o Mirassol fora, conseguiu vencer Primavera fora, então é um grande trabalho. A Portuguesa nem de longe passou perto de ter alguma ameaça de rebaixamento, e acho que dá pra dizer que é a primeira vez desde a volta da Portuguesa Elite do Futebol Paulista que ela fez um campeonato olhando mais para cima do que para baixo. É a primeira vez mesmo que a Portuguesa fez um campeonato de Portuguesa. Isso muito fruto do ótimo trabalho que o Fábio Matias vem fazendo. Contra um Corinthians que vem numa sequência dos últimos jogos. Agora estou gravando depois do jogo contra o Atlético, que sofreu apenas gol em um jogo. Então é um Corinthians que vem evoluindo defensivamente. É um Corinthians que não levou a primeira fase do Paulistão com tanto afinco. No início ali um pouco titubeante, mas na reta final fez o necessário para se classificar. Expectativa que talvez o Corinthians rode algumas peças, que não vá 100% com força total, e isso pode ser ótimo para a Portuguesa. Então, de um lado, eu vejo uma Portuguesa apostando muito na capacidade defensiva, na organização defensiva que mostrou em alguns momentos com o Fábio Matias. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras é um exemplo, o jogo contra o São Paulo, onde a Portuguesa vence no Morumbi, são dois exemplos do que vem pela frente o Corinthians. Então, uma Portuguesa muito bem organizada defensivamente, apostando ali numa linha mais baixa, defendendo bem a própria área e com um contra-ataque. E aí vale citar o Maceió, ponta esquerda, que vem sendo fundamental na Portuguesa nesse Paulistão. Gabriel Pires também fazendo um bom campeonato. O René foi crescendo durante a competição, mas o Maceió é o principal, vai ser a principal arma ofensiva da Portuguesa, a velocidade pelo lado esquerdo do ataque. Contra o Corinthians, que vai ter mais a posse. Vamos ver qual vai ser a escalação. Eu acho que isso também vai ditar muito o jogo. Quanto o Dorival vai mexer no time. O Corinthians que não tem o Yuri Alberto lesionado, isso é um desfalque importantíssimo. Até porque Guinegão e Pedro Raul, que são opções, Vitinho, não vem correspondendo. Então vamos ver se Garro e Memphis, que saíram durante o jogo, se eles vão ser titulares, se um dos dois vai começar no banco. Então acho que vai depender muito disso, muito do que vai ser essa escalação do Corinthians, até que ponto vai força máxima, também a postura desses jogadores. Então, sim, o Corinthians obviamente é o favorito, mas eu não vejo, para mim não é um confronto tão desigual quanto o Portuguesa e Capariano. Eu acho que como o Palmeiras e Capariano, eu acho que a Portuguesa tem sim chances, eu vejo cenários que a Portuguesa pode explorar para ter chances contra esse Corinthians. Mas eu quero saber de você, e assistiu esse vídeo até o fim, o seu palpite, também diga a sua torcida para quem serão os classificados para as semifinais do Paulistão. Não esqueça também de dar like no vídeo e de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.